Faça a abertura, Ronaldo. Então, bom dia a todos. Estamos terminando, né, a leitura dos exercícios para os dias da semana e vamos hoje ter a leitura pela Cíntia, né, e a Márcia Luciana irá fazer o nosso verso de abertura. Então, bom dia a todos. Eu cresço rumo ao saudável da vida integrada. Eu não separo mais. Eu vejo reunido o que é afim entre si. Eu creio, enquanto vivo, que minha própria vida é a forma de minha fé. Eu não acredito mais em palavras, dogmas ou regras, mas ao agir, ouvir e falar. Minha fé é talhada para mim, ela me envolve, como uma roupa que eu gosto de vestir. Nos dias bons, minha fé é equivalente ao meu respirar. Expirando, eu confio e me envolvo aquilo que necessita minha dedicação. Inspirando, ouço o conselho da vida, e ninguém vai conseguir separar minha fé da minha vida, nem mesmo a imagem limitada de Deus dentro de mim. A Márcia. Márcia, você tem feito Bom, uma introdução sobre, isso, né, a força planetária aí no dia, né, antes da leitura? Como foi que isso, ficou? a gente antes desses dois últimos encontros, a gente tem falado um pouco desse dia da semana, né, e trazendo a mitologia, para trazer essa conexão com o exercício. Então, sexta-feira é o dia de Vênus. Então, quem foi essa Vênus e por que ela tem essa conexão com este dia e com este exercício, né? O que tem a ver a história dela com este exercício? Então, não sei se todos conhecem a Vênus e eu vou compartilhar aqui aquela imagem da Vênus. Aqui, eu acho que todos já viram essa imagem, ou se todos Aí conhecem. apareceu. Uhum. Então, essa imagem chama O Nascimento da Vênus, de Botticelli, né? E o nascimento da Vênus, ela tem conta duas formas de nascimento. Uma, ela sendo filha de Júpiter e de uma ninfa do mar, e a outra, essa imagem, que o outro fala que ela nasceu de uma violência, porque é, Cronos ele corta os testículos de Urano, o seu pai, e os testículos caem no mar. E desse modo a Vênus ela nasce. Então ela nasce, né, nessa concha e ela já vem adulta, já vem pronta, né? Já vem. Vocês vejam aqui na parte de cima Zéfiro, que é o vento, né, que vai colocando, empurrando ela para a terra. E já uma outra aqui da parte da direita, uma outra, né, ajuda ela a colocar o manto, né, que ela vem toda bonita. Então, ela é considerada a deusa do amor, e quando ela estava nascendo, vocês vejam as flores, né, quando ela desce à terra, as flores iam nascendo na passagem dela. Então, ela é considerada a deusa do amor, é a única das deusas que ela é livre para fazer escolhas, as escolhas de quem é que ela vai ficar. Por ela ser tão linda, todos se apaixonam por ela, todos olham por ela, menos as mulheres. Por que será, né? E aí, o que por ela causar essa êxtase, né, de beleza em todas as pessoas, Zeus ou Júpiter se apressa em casar ela com o deus mais feio do Olimpo, que é o Vulcano, é um deus coxo. Só que ele é mestre nas artes.
Então, o casamento de Vênus, ou Afrodite, como é chamada, né, com o Vulcano ou Hefesto, por conta disso, representa a união da beleza com a arte, com o artesanato, que aí traz o nascimento da arte. Uma outra característica disso é que ela, por conta de ser obrigada a casar, ela tem inúmeros amantes. E o mais famoso, digamos, deles é Ares, o Marte, em que ela tem essas relações com Marte, e um dia o Hefesto, o Vulcano, pega eles, faz uma rede, né, e pega eles. E eles são humilhados no sentido de que todos os deuses veem o adultério dela. Então, a Vênus, como essa deusa do amor, né, a mais bonita de todas, ela tem essa escolha de ser essa deusa ligada a esse amor mais romântico ou ligada às suas ações serem impulsivas, ligada à sexualidade. Tem muitas outras histórias sobre elas, mas não é o caso daqui, então vou parar o Uhum. Você compartilhamento. pode, consegue diminuir um pouquinho a imagem? Porque nós não vemos ela inteira. Eu não estou vendo ela inteira. Não vê, eu não acho que eu consigo vê-la. Ah, deixa eu ver aqui no View Options se Ó, tem uma. veja se dá para ver ela inteira agora. Dá? Para mim não mudou. Para Não? mim não mudou. Não. Ah, não, não consigo, Deixa não eu sei ver como Tá fazer. se. cortada. Ela tá Alguém cortada para mim sabe também. como fazer? Não, não, para mim tá cortada também. Eu vou mandar no grupo essa imagem, tá bom? É, porque aqui tem duas coisas interessantes, se eu puder aqui, porque tem a ver com o exercício de hoje. Por isso que era interessante a gente olhar a figura toda, porque aonde que ela está na observação, aonde que a Vênus está. Aí é importante que vocês falem. Aonde? Não Numa entendi. concha. Na É uma concha. concha, né? Então, e aqui, né, ela tá. Você aumentou agora. Aumentei? É É, o contrário, do jeito que estava. não. Veja se É, diminui. diminui um pouquinho, mas tudo bem. No menor assim, fica que ela está bem em pé aqui, né, nessa concha. E a concha, ela tem duas qualidades, né? Quer dizer, ela faz lembrar duas coisas, né? Uma coisa é o ouvido, né? A gente tem essa imagem da concha acústica, né? Quando você vai em locais de espetáculo, né? Você tem uma concha acústica, é como se fosse um ouvido. E o Steiner fala, né, que Vênus é o ouvido do universo. Quer dizer, a qualidade de ouvir, principalmente ouvir a alma humana, é uma qualidade de Vênus. Ao mesmo tempo, Vênus, ela é, olhando do ponto de vista da medicina antroposófica, a Vênus está ligada ao rim. A concha também faz lembrar o rim. E o rim tem uma função de discriminação, né? Ele separa o que é negativo, né? Todas as toxinas, né? Todo o sangue do organismo passa pelo rim para que ele faça uma depuração e elimina então através da urina o que é tóxico e revitaliza, né, esse sangue para que volta para dentro do corpo mais vitalizado ainda. Então é como se o rim também escutasse aquilo que é interno do ser humano, separando aquilo que é negativo, né, do que precisa ser expulso, que é contra a vida, e deixando aquilo que é o mais, vamos dizer assim, o mais vital, né, para a vida continuar. Então, é só isso que eu queria complementar, porque eu acho que isso tem aí a ver com o nosso. Eu não sei se você mandou para nós aqui, Eu vou, Márcia, você eu vou mandar para vocês. tá Eu já, joia. eu já coloco no grupo. Eu vou parar agora a imagem para a gente Uhum, voltar para o exercício. ok. Eu acho que podemos começar com a leitura. Sim, é só uma dúvida aqui, que eu. É a sexta-feira, eu tenho a apostila
que eu peguei Essa até da mesmo, é. escola, da Essa mesmo, é. retrospectiva. É isso Tá mesmo. bom. Sexta-feira. A aspiração de aprender da vida o mais possível. Nada acontece conosco que não nos dê a oportunidade de colecionarmos experiências úteis para a vida. Se fizermos algo de forma errada ou incompleta, isso será um pretexto para fazermos mais tarde algo semelhante, mas de maneira mais correta e perfeita. Vendo outros agirem, devemos observá-los em seu caminho a um objetivo semelhante, embora sempre com um olhar carinhoso. Não devemos fazer nada sem antes lançarmos um olhar retrospectivo às nossas próprias vivências, que podem ser de ajuda em nossas decisões e realizações. Se estivermos atentos, podemos aprender muito com qualquer pessoa, inclusive com crianças. Este exercício também é chamado memória certa, isto é, lembrar-se das experiências por que passamos. Márcia, como é que você tinha conduzido das outras vezes? Pode Então, aí a manter. gente ia começando a olhar o que, que tem a ver essa história, por exemplo, a aspiração de aprender da vida o mais possível, né? Nada acontece conosco que não nos dê a oportunidade de colecionar experiências úteis para a vida. O que tem a ver esse exercício com a história da Vênus, né? O que que ela vai fazendo, né? Que não, hoje a gente não trouxe histórias ou imagens, mas é o que ela vai fazendo, a própria vida dela é uma sucessão de escolhas e decisões que muitas vezes ela vai causando várias discórdias, né, onde ela vai pelas ações dela, né? Tem aqui uma história que eu posso até trazer para a gente olhar para isso, que fala sobre é, Eris, que era considerada a discórdia, né? E filha de Marte e de Vênus, e de Afrodite também, ele colocou numa festa um pomo, que ele chama, um objeto de ouro na mesa. E nesse objeto tinha uma inscrição considerada a mais bonita, para a mais bonita. E nela tinha 3 mulheres ali que disputavam isso. Que era a mulher de Zeus, Atena e a própria Afrodite. E cada uma delas queria que um mortal, que foi o Paris, escolhesse e decidisse quem era a mais bonita das 3. Então, a Hera prometeu o Império da Ásia para o Paris. Atena prometeu torná-lo invencível. E a Vênus, ela simplesmente chegou até ele, se despiu e prometeu a ele a mulher mais bonita do mundo. E o Paris escolheu a Vênus porque ele queria seduzir a Helena, e assim teve início a Guerra de Troia. Então, as ações com que ela trazia, eram muitas vezes ações que causavam grandes conflitos. Então, se a gente olhar o que acontece conosco, quais as experiências que a gente tem na vida, que nos dá essa oportunidade de, ao fazer algo que não deu certo, que deu alguma coisa assim, que a gente pode olhar e trazer, né, essa oportunidade de colecionar experiências e trazer para a vida. Vocês podem olhar algumas das experiências que vocês tiveram, né? O que vocês aprenderam, o que foi incompleto, o que foi errado, o que foi que traz essa experiência para vocês. Qualquer situação que a gente possa olhar para frente, né?
o que a gente pode aprender com as nossas experiências. Mesmo olhando para o que o outro faz, né? Não só com as nossas experiências, mas com a experiência do outro. E aí tem aqui, quando fala dessa memória, né? E por que a memória está ligada a Vênus? Por que a memória está ligada à sexta-feira? O que vocês acham? Porque é o último dia da semana útil, É o já último passou vários dias. É o último dia da semana. Que mais? O Ronaldo mostrou lá e falou bem desse ouvido, né? Que Vênus é aquela que ouve, né? Que ela escuta o que vem do mundo, né? Ela tem esse ouvido. Então, quando fala da memória, eu tenho que retroceder, eu tenho que fazer quase que essa retrospectiva, né? De olhar para as minhas ações, olhar o que eu fiz, olhar o que aconteceu, para poder aprender com a experiência. Sandra levantou a mão? A Sandra. Então, eu tenho uma pergunta aqui. Tem a memória das nossas vivências, né? O nosso ciclo, né? De setênios. E tem a memória da semana também, né? Como foi a minha semana. Eu estou fazendo esse exercício na sexta-feira, né? Fazendo em cima dele, né? Olhando para isso. E aí eu pergunto, né? Essa pergunta que veio para mim. Nessa memória certa, é tudo aquilo que eu vivenciei durante a semana, né? Fazendo toda essa retrospectiva. Ou seriam situações da minha vida que voltam novamente e eu tenho que aprender com elas. Isso sempre. Mas eu fiquei meio com dúvida quando eu estou fazendo esse olhar para essa sexta-feira. Entendeu? Mais ou menos. Quer falar, Márcia? Pode. Eu vejo dos dois lados, Sandra, porque aqui no final ele diz assim: a memória certa, isto é, lembrar-se das experiências pelas quais passamos. Então, nessa retrospectiva, nesse olhar, que experiência, cada experiência que eu tenho, se eu lembrar e for olhar a experiência, o que eu tenho como aprendizado dessa experiência ou desse lugar. Então, me parece que não é só tem a grande retrospectiva da vida, a grande retrospectiva no caso da semana, mas tem a cada dia também eu fazer essa retrospectiva do dia e olhar para as experiências que eu passei no dia e aprendi com aquelas experiências. E o que eu faço na frente, o que eu levo para frente para não repetir. E muitas vezes a gente repete, precisa de várias experiências daquele mesmo tema para que a gente aprenda, né, com isso. Então, Obrigada. é É porque isso. muitas vezes as coisas são imediatas, né? Ultimamente é tudo praticamente imediato, né? Principalmente porque as crianças estão muito mais acordadas do que eram Sim. antes. Então, quando a gente observa, é de bate pronto hoje, né? Ontem ele fala aqui, se estivermos atentos, podemos aprender com qualquer pessoa, inclusive crianças. Quantas vezes as crianças não ensinam, né, os adultos alguma coisa? Ontem eu estava num elevador que tinha várias pessoas, tinha uma mãe com uma criança de 2 anos e um adulto, uma mulher perguntando para a criança, né, qual é o seu nome? Aquela conversa que a gente já viu. Quantos anos você tem? A criança falou, eu tenho 2, quase 3 anos, eu acho que era isso, 3 anos. E você, quantos anos tem? E aí a mulher na hora falou, gente, chama aí os comerciais.
chama os comerciais, e que ela não queria falar da idade dela, né, para isso. Eu achei muito engraçado. Então, cada situação que a gente tem na vida, quantas. Ai, deixa eu carregar aqui que vai acabar a minha bateria. Quantas experiências que a gente tem com crianças que ensinam, né, a gente essa espontaneidade para falar, né, da vida, da idade de tudo. Quer completar, Ronaldo? Eu acho que, olhando as frases, né, é muito importante nos exercícios da semana olharmos as frases. E você já chamou a atenção, Márcia, a questão do aprender, né? Uhum. O aprender é um processo essencial para o ser humano, porque embora nós sejamos considerados o ápice da criação, nós temos que, diferente dos animais que por instinto já agem, né, naturalmente, nós estamos sempre aprendendo, porque temos a dúvida, né? Isso faz parte do ser humano. Esse foi um aspecto que aqui está aqui a Patrícia e a Cíntia, né, que tiveram conosco lá nesse ano, a Cristina também, nesse último módulo, que nós falamos muito do pensar, do sentir e do agir, né? E o pensar, ele tem essa característica de introjetar o mundo externo, né? Eu olho para vocês agora e penso vocês, né? E introjeto cada pessoa que fala, cada foto que está aqui. E uma forma de introjetar isso é a memória. Então, se eu introjeto o mundo, eu estou olhando agora uma tela de computador com todos vocês aqui, né? E vamos dizer que lá no final, daqui a umas 3, 4 horas, eu resolvo pensar assim, mas o que foi conversado no nosso trabalho? E aí eu me lembro que foi a Cíntia que leu o texto, que foi colocada uma pergunta pela Sandra. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma nova interiorização, né? Embora eu tenha isso dentro de mim, eu, quando trago para a consciência, eu aumento a percepção. Então, a memória ela é intimamente ligada à individualidade, nós comentamos sempre isso. Quando a pessoa tem uma amnésia, que não é uma falta de memória, é uma amnésia, não é uma falta temporária de memória. A amnésia, o indivíduo por uma patologia, um trauma, ele, de repente, esquece tudo e a primeira coisa que ele esquece é quem ele é. Então, esse aspecto da memória está intimamente ligado à individualidade. Então, trabalhar a memória é você reforçar essa capacidade de aprendizado. A memória ela tem 3 características bastante interessantes, tanto na biografia quanto na idade, né? A memória da criança pequena é uma memória de localização. A criança pode até não ter uma noção exata, mas ela sabe que está indo para a casa do avô, né? Que ela tem essa, mesmo crianças com alguns distúrbios, têm essa memória de localização. E essa memória de localização é uma memória que, na evolução da humanidade, ela era a memória dos totens, né? Quando, no início da humanidade, as pessoas marcavam coisas, porque quando estavam perante aquele totem, aquela imagem, né, que foi criada, elas traziam à memória o que aconteceu ali. Nós ainda temos isso hoje em dia, né? Quando você passa em estrada e encontra uma cruz, quer dizer, alguém faleceu ali, né, num acidente. Então, é uma memória de localização, que faz parte da evolução da memória, né? Depois, você tem a memória rítmica, que você sabe, quando você conta, você de noite vai contar um conto para uma criança, um conto de fada, ela, durante muito tempo, ela pede o mesmo conto. E nós, como adultos, imaginamos, nossa, você tem um livro lá do Grimm, tem 99 contos, né? Eu, como adulto, penso, cada dia eu vou contar um para a criança conhecer todos. E a criança sente a necessidade de repetir o conto. E para a gente é estranho, né? Porque ela sabe o conto, tanto que ela sabe que se você repetir de memória e errar, a criança te corrige. Mas ela precisa dessa repetição. E que na evolução da humanidade eram os versos, né, dos Vedas, todos esses versos repetitivos que tinham na evolução, quando o homem não tinha consciência de hoje, é o que a criança faz por essa necessidade de repetir.
E repetir também estimula as forças etéricas, né? A memória está intimamente vinculada ao etérico. E só mais tarde a criança vai ter essa memória conceitual, que é essa que nós temos, que é o trazer perante a consciência algo que não estava mais presente, né, fisicamente. E a memória, então, é um processo de aprendizado bastante importante. E por isso que eu preciso, e aí faz uma junção com a Vênus, que é escutar, né? Quando eu trago na memória uma coisa, eu estou reescutando novamente aquilo, né? Eu estou escutando, eu posso escutar externamente, né? Como foi falado pela Márcia, eu posso observar o outro e trazer na memória aquela pessoa como fez um ato, e esse ato teve uma consequência negativa, então eu posso, um aprendizado meu, não fazer aquilo. Ou isso também funciona com as crianças, né? Porque a criança tem toda essa, está muito ligada ao mundo espiritual ainda, e tem essa verdade, como a Márcia Luciana falou, que é falar realmente o que se pensa, né? O que a criança pensa, não tem um filtro. Então, esse é importante, mas acho que no verso tem, eu não me lembro agora, deixa eu dar até uma olhadinha aqui nas palavras do verso. Assim, eu vou observar objetivamente um semelhante, mas sempre com um olhar carinhoso, né? Porque também eu posso, através dessa observação, cometer um engano, né? Fazer só crítica. Na verdade, eu deveria sempre pensar assim, nossa, eu vejo uma pessoa fazendo uma coisa errada, e eu deveria também trazer à minha memória, será que eu fiz certo, sempre certo? Então, a memória também nos traz uma autocrítica, que é bastante importante aqui nessa situação, né? Então, isso tudo gerando esse aprender. Então, eu aprendo primeiramente de uma forma formal, né? Assim, alguém vem e me mostra alguma coisa, um curso, seja ele na escola da infância, seja na universidade, ou você vai fazer um curso fora, né? Vai fazer um aperfeiçoamento, seja lá um MBA, o que for, você vai chegar já tem uma estrutura. Então, é uma educação formal, né? A outra educação é a educação com a própria biografia. A própria biografia que nos ensina. Então, esse aprender ganha uma outra qualidade, que é individual. Mas tem o aprendizado principal, que é através da própria individualidade, do eu, né? É aquele que fala que tem essa noção daquilo que lhe falta como processo de aprendizado. Então, as outras pessoas podem achar que eu sei tudo, mas só eu posso olhar para mim e falar, nossa, mas quanto que eu ainda tenho que aprender? E para isso eu tenho que olhar na minha memória, né? Quanto que eu retenho daquilo que eu aprendi? Então, o processo de aprendizado é intimamente ligado ao processo, né, de escuta, né, dessa memória, e aí Vênus traz essa característica também, porque quando eu olho para o outro, é uma característica venusiana, que se Vênus é a que escuta, Vênus é aquela que, dos planetas, é que tem o maior interesse na alma humana. Né? Outros planetas, por exemplo, Saturno, ele tem interesse nas verdades cósmicas, por exemplo, né? E o Vênus tem interesse específico na alma humana. Então, eu tenho a minha alma, com a qual eu posso desenvolver esse interesse, mas também tenho o interesse pela alma do outro, neste sentido também do aprendizado, né? Como ele explica no exercício dessa memória. Eliane, você quer fazer uma pergunta? Sim. Quando se fala então das memórias, por que a gente tem vergonha e não quer acessar as memórias menos boas, aquelas, eu não estou nem falando traumática, mas aquelas coisas feias. Fiquei pensando, se Vênus tem essa escuta, traz esse belo, né, esse bonito, por que a gente ainda tem essa dificuldade de olhar para as coisas que não são boas? Porque Vênus, como ela se interessa na alma humana, a Vênus ela é mobilizada pela simpatia e antipatia. Então, se nós somos antipáticos a uma ideia ou a uma percepção, nós temos a tendência de não olhar para isso, né? E se eu não olho, eu não trago para a memória. Então, você citou aí, tem um aspecto bastante interessante. Muitas pessoas têm
memórias traumáticas em que elas preferem não lembrar. E aí o que se pode, né? O que se ao longo do tempo se criou para isso? Processos de hipnose, né? Podem fazer a pessoa lembrar isso. Mas tem também isso que você falou, que não é nenhuma coisa tão traumática assim, mas eu não quero nem lembrar disso, né? Aí eu fiz uma coisa, não quero nem lembrar. E com isso você também não aprende, né? Porque se eu escondo de mim uma determinada parte, né, eu não aprendo. Então é muito interessante que existe dentro das características do corpo etérico, né? Tem 4 características do nosso corpo etérico e tem um que é o manter, trazer para a integridade aquilo que se separou. Então, essa função etérica existe, por exemplo, quando eu quebro um osso, o próprio organismo traz o osso, aquele fragmento, né, para compor o que era o total. Se eu nego isso, eu vou ter que expulsar essa parte desse osso, vai ficar um defeito ali. Na nossa biografia é a mesma coisa, né? Quando eu tenho alguma coisa que é desagradável, alguma coisa que não é boa, eu não posso simplesmente expulsar aquilo, porque aquilo faz parte de mim, né? Então, muitas pessoas têm essa história, né? Falam isso, né? Eu adoro a minha biografia, só não gosto daquele ponto. Quando eu faço isso, eu estou separando isso da totalidade. E eu preciso reintegrar. E eu reintegro, uma das formas de reintegrar é ter a memória. E por isso que foi também já citado aqui, né? Qual é a importância da retrospectiva diária? É eu fazer o exercício de trazer à memória, de escutar o que eu vivi. E eu posso fazer isso, por exemplo, né? Agora, nós terminamos na quinta-feira um módulo da formação, que era sobre a iniciação, começou no sábado, terminou na quinta. Eu posso fazer uma retrospectiva do módulo. Eu posso ter uma experiência, né, com um cliente, por exemplo, né, seja como dentista, como a Patrícia, ou como médico, ou como aconselhador biográfico, como psicólogo, né, como a Márcia, eu estou citando essas pessoas, todas aqui estão envolvidas nisso. A Sandra, quando trabalha com uma criança, se você teve uma experiência que não foi muito tranquila, como é que eu posso aprender? Se eu faço uma retrospectiva disso. E quanto mais detalhes eu trago para essa retrospectiva, maior é o aprendizado. Evidentemente, também com coisas boas, né? Evidentemente, com coisas boas eu posso fazer também. Então, eu posso depois ampliar essa memória para a semana, eu posso ampliar essa memória para o mês, eu posso ampliar essa memória por ano, né? Um pouco dessa história que nós temos, né? Que é 31 de dezembro, eu vou rever o ano para poder fazer metas para o outro ano, né? Tem essa característica. E, naturalmente, quando o indivíduo está no portal da morte, ele vai fazer essa retrospectiva da vida toda. Então, é interessante que quanto mais eu treino a memória, quanto mais eu observo no dia a dia, por isso essa retrospectiva do dia era tão importante, ela é meditativa mesmo, nós estamos preparando melhor esse processo de aprendizado. Obrigada. A Joyce colocou aqui a mensagem: os espelhos da antroposofia me ensinaram, os espelhamentos me ensinaram que o tempo da vida não é uma linha reta, mas uma espiral. Por isso, as experiências cotidianas nos fazem revisitar passagens já vividas. Sim. Quer falar, Joyce, sobre... Obrigada, Márcia. Para não interromper, porque está tão bonito ouvir vocês, né? Eu escrevi, mas pegando um pouquinho da fala do professor Ronaldo, quando a gente não aceita alguns aspectos, a gente não acolhe alguns aspectos indesejáveis da nossa biografia, a minha pergunta é: será que estaria aí a raiz de muitos processos autoimunes do corpo? Também podem, né? Porque na realidade, assim, as doenças têm várias características e evidentemente isso é uma coisa individual, né? Então tem pessoas que vão expressar a doença de várias formas, né? Então algumas pessoas vão fazer algumas doenças típicas, né? Eu tenho asma, eu tenho doença de pele, vou ter até um câncer, ou posso ter uma doença autoimune. A doença autoimune,
ela tem uma característica de que a individualidade, né, expressa biologicamente no sistema imunológico, que luta contra individualidades externas, né, digamos assim, individualidades ou situações externas, a doença autoimune, a individualidade, ela ataca a si mesma. Então, o sistema imunológico, ele vem atacar as próprias células, né, gerando aí uma série de patologias. Nós temos que entender que toda doença é o nosso corpo querendo nos dizer que algo não está bem. Então, quando você tem uma... É interessante, de novo, saber escutar, né? Que é bem venusiano. Se eu tenho alguma coisa que fisicamente me incomoda, é lógico que eu fico preocupado e ocupado com essa questão física que está ali, mas eu deveria sempre pensar assim, mas o que que eu preciso escutar e trazer para a memória para poder aprender, porque o meu corpo está me sinalizando. Você está com alguma coisa não coerente. Você está numa postura não coerente, né? Isso poderia ser com doença autoimune, poderia ser com qualquer outra coisa, né? Então, simplesmente, pensando assim, eu fiquei gripado, né? Por que que eu fiquei gripado? Eu fiquei gripado porque eu não me protegi adequadamente com a roupa, e eu entrei num ambiente que eu sabia que tinham várias pessoas gripadas, eu não estou dormindo bem, estou muito cansado, então eu estou com a minha imunidade prejudicada por isso. Então, é a memória, né? Então, de um simples processo, né? De um processo gripal, que eu já posso aprender muito com isso, imagina se eu tenho doenças mais graves, principalmente as doenças crônicas, que vão cronificando, né? Elas estão nos mostrando que eu estou insistindo numa atitude que não é a mais adequada. E tem essa frase, né, maravilhosa, que eu acho que é que o diagnóstico de loucura é você continuar fazendo o que sempre fez, esperando um resultado diferente. Isso é a falta da memória, né? E se você apelar para a memória, você vai perceber que você está fazendo, insistindo numa coisa que não é a mais adequada. Verdade. Obrigada. Vamos ler o próximo? Sim, vamos terminar, né? O próximo é o resumo, né? Isso. Tá. Resumo. De vez em quando, olhar o próprio interior, nem que seja durante 5 minutos por dia, sempre à mesma hora. E, ao fazê-lo, aprofundar-nos em nós mesmos, apreciar cuidadosamente, examinar e formar as normas de nossa existência, analisar mentalmente nossos conhecimentos, ou, ao contrário, se for o caso, ponderar nossos deveres, refletir sobre o conteúdo e a verdadeira finalidade da vida, sentir um autêntico desagrado a respeito de nossos defeitos e imperfeições. Numa palavra, cabe-nos descobrir o essencial, o duradouro, e levar a sério as metas correspondentes. Por exemplo, a de adquirir determinadas virtudes. Não devemos incorrer no erro de pensar que realizamos algo de forma perfeita, mas sim aspirar sempre a algo mais elevado de acordo com os mais altos ideais. Esse exercício também é chamado a contemplação correta. Bem, Márcia, quer fazer alguma observação? Você está sem som, Márcia. Então, a gente pode olhar essa. E aí ele fala de vez em quando, olha só, de vez em quando, olha para o seu próprio interior, né? Nem que seja 5 minutos por dia, sempre à mesma hora. Então, é para criar um ritmo aí, né? Tiro 5 minutos por dia, todos os dias, às 7 horas da manhã, que seja, ou seja lá a hora que cada um se determinar, para olhar para esse interno.
Por que que é tão importante, né, olhar para ter essa, e esse exercício ser chamado de essa contemplação correta? Então, aí ele faz o convite aí, né, nesse sentido, de se aprofundar, apreciar, examinar e formar as normas de nossa existência. 5 minutos que a gente possa olhar, né? E aí entra, eu acho que aqui entra todos os exercícios, né? Porque ao fazer isso eu vou ter a palavra correta, eu vou ter fazer esse exercício da memória. Todos esses exercícios contemplam num exercício de 5 minutos de olhar interno, de olhar para dentro. Descobrir numa palavra o que é essencial e duradouro e levar a sério as metas que a gente coloca para si, as metas que correspondem. Diga, Eliana. Sentir um autêntico desagrado a respeito de nossos defeitos e imperfeições. Isso é muito punk, né? Porque se pegar 5 minutos por dia para olhar para todos esses aspectos da semana, e aí eu também, que eu possa sentir, né, esse autêntico desagrado por alguma coisa que eu não sou boa, ou porque eu sou imperfeita, ou que eu tenho um nível de exigência muito alto, né? Enfim. O que tu pode falar aí, Márcia? E aí esse sentir esse autêntico desagrado, porque quantas vezes a gente para olhar para isso, mas olhar para isso com amor por si, e não com a autocrítica, né? Porque muitas vezes a gente não quer parar para não... porque tem um julgamento e uma autocrítica muito grande. Então, sentir um autêntico desagrado, isso não significa também né, se minha culpa, minha máxima culpa. Mas trazer esse olhar, porque vai levar você vai levar você a essa transformação interna, né, do que você vai buscar fazer, do que você precisa, do que eu preciso melhorar a mim mesmo. A Cecília fez uma pergunta que é bem interessante, né? Onde fica o não julgar? E nós falamos muito do ajuizar, né? Então, por que é importante isso? Nós temos essa consciência de que a autocrítica é super importante, mas ela não pode ser cáustica, mas sim crística, né? A autocrítica crística é aquela que reconhece o nosso contexto. Então, quando eu olho hoje e olho para trás pela minha memória e vejo que eu fiz uma coisa que eu não deveria fazer hoje, que eu não faria hoje, eu não faço hoje porque hoje eu estou num outro contexto. E quando eu olho para trás, eu vejo, talvez eu era muito jovem, não tinha experiência, ou naquela situação eu estava muito nervoso, não estava com controle de mim mesmo. Eu tenho que reconhecer, ajuizar que houve uma falha, que tem consequências, mas eu tenho que reconhecer isso para trabalhar. Então, esse autêntico desagrado, ele evita uma questão que nós comentamos também na formação, que são os atos amorais. Quando a pessoa fala assim, eu fiz porque todo mundo faz. E aí, isso não traz o autêntico desagrado. O autêntico desagrado é aquele autêntico é seu. É um desagrado com você. Então, todo mundo faz, e se aquilo me afeta, eu falo, poxa, isso é um absurdo. Mas se não me afeta, eu não vou prestar atenção no que eu estou fazendo, autenticamente. Então, o autêntico desagrado é você olhar para você, a sua responsabilidade com aquilo, mesmo que todo mundo faça, né? Eu vou olhar que eu agi de uma forma inadequada e preciso, então, fazer as correções. Mas com esse olhar crítico, que é ajuizante do contexto.
Mas se eu reconheço que no contexto eu não tinha condições, para que serve a memória? Não é para ficar repetindo, é para, mas agora, nesse novo contexto, eu não vou fazer. Mas eu preciso de me sentir com um desagrado por aquilo que eu fiz e que trouxe tais consequências. E esse é interessante você trazer isso, porque tem uma pergunta que faz: você agiria desta mesma forma quando ninguém está vendo você? Uhum. Então, muitas vezes a gente fala por exemplo, um simples ato de não jogar o papel na rua. Então, eu não vou jogar porque não é politicamente correto ou porque as pessoas estão me vendo, mas se eu estou sozinha e caminhando, eu jogo esse papel no chão, né? Então, quais são as minhas atitudes quando ninguém está vendo? Ela é autêntica, ela é dentro do que a gente está trazendo, do que eu reflito, do que eu falo. Aí. Bom, a Sandra e depois a Cíntia. Então, nesse resumo, apesar de toda essa questão de a gente fazer essa retrospectiva, né, ele fala no final uma coisa bem bacana. Não devemos cair no erro de pensar que realizamos algo de maneira perfeita, mas sim aspirar sempre a algo mais elevado, de acordo com os ideais mais altos. Então, eu acredito também que aqui tem um acolhimento para a gente, né? Quando o senhor fala, olha, não olhar de uma maneira tão rígida, né? Mas se acolher, porque nós não somos perfeitos, né? E aí ele fala de uma reta contemplação, né? Aí vem aquela história das três peneiras, né, de Sócrates, né? O Uhum. que é bom, o que é verdade, o que é bom e o que é necessário. Uhum. Eu vi desse jeito, né? Não vi tão rígido, mas no final eu acho que tem um resumo assim bem bacana de você se acolher, né? Eu fiz todos as meditações, né? Os versos da semana, e no final eu me acolho, né? Com tudo aquilo que veio. É o que eu pensei, Sim. na verdade. E reforça a imagem que ele usa do essencial e do acessório, né? Porque também uma autocrítica cáustica que destrói e paralisa, ela é acessória, ela não é essencial, né? Cíntia? Eu pensei numa correlação com essas atitudes, né? Então, pensei assim, o pensar como ser muito rigoroso e aí não olhar para o que eu fiz de errado e ser a minha carrasca, né? Ou no querer, que a gente não tem consciência, fazer e faz de conta que eu não fiz nada. Então, também não estou vendo. Então, no meio tem o sentir, né? Então, assim, olhar com de uma forma amorosa, né? Que isso sempre me chamou a atenção na antroposofia, porque quando a gente é autoexigente, né? Muito, você fica como um guardião, né? Que não tem descanso, assim, sempre observando o que você está fazendo de errado. E aí não funciona, porque chega uma hora que você vai para o outro extremo. Aí você não olha nada, aí você tem aqueles atos amorais, né? Igual você falou agora. Ah, todo mundo está fazendo também, eu sou filha de Deus. A gente tem 1 milhão de desculpas, né? E aí eu lembrei também dessa coisa que a Márcia falou, né? Quando eu estou sozinho, o que eu faço, né? E aí eu lembrei da minha filha, quando ela começou na adolescência, eu falava assim para ela: olha, você tem que arrumar a cama, porque precisa arrumar a cama, deixar tudo arrumado. Aí ela falava assim: mas ninguém vai ver, ninguém vai entrar aqui no meu quarto. Aí eu falava assim: mas você tem que saber. E dá muito menos trabalho, porque senão você vai ter que pensar assim: ah, não, hoje vem alguém, eu vou ter que arrumar. Dá mais trabalho. Se você já tem um hábito, sem querer, né? Eu não sabia de nada, mas se você já mantém o hábito, não tem que pensar, né? E depois ele começa a agir por si mesmo, né? É É isso. isso. Uhum.
Esse é o processo do aprendizado. Não estamos prontos, não somos perfeitos, por isso ele fala também de não parar, né? Deitar nos louros da vitória. Conseguiu uma coisa, está tudo pronto? Não, está sempre podendo melhorar, né? E nesse sentido, de uma melhora primeiro para si, mesmo que ninguém veja, e que depois eu vou levar isso para os outros, né? E encontrando a justa medida das coisas. Como não somos perfeitos, ou faremos um pouco menos, ou faremos até exageradamente aquilo que precisa ser feito, né? Me vem a imagem de eu pegar um copo com água. O gesto é aquele, ele tem que ser justo, porque se eu não pegar direito, o copo vai cair. E se eu for com muita força, o copo vai tombar para o outro lado, né? Então, isso é o aprendizado, né? Que a criança vai aprendendo bem mecanicamente, né? Isso é no início. Como é que eu vou colocar o gesto correto? E esse pegar as coisas, né? Que é físico, mas também tem a ver com o nosso nível espiritual e com o social, né? Com que intensidade com que eu faço? Ou eu faço muito pouco, ou eu não faço adequado, né? Eu posso falar uma coisa muito importante para uma pessoa, mas uma voz tão baixinha que ela não escuta, ou eu posso gritar que incomoda tanto que ela também não vai escutar, escutar no sentido adequado, né? Esse é o essencial e o acessório, esse é o processo do aprendizado, né? Com certeza, até a hora da morte, a gente ainda vai descobrir muitas falhas, mas essa é a proposta, né? Muito bem, terminamos, né? 9h28 aqui, estamos fechando então esses exercícios dentro daquela nossa proposta de olharmos, né? Fizemos a educação prática do pensamento, os sentidos, né? O envelhecimento, agora esses exercícios, né? Como processo de aprendizado, o que que a antropologia pode nos ajudar de forma prática. E agora nós vamos entrar num outro tema, que são os 12 sentidos. De novo, como nós já olhamos isso quando falamos do envelhecer, né, do amadurecer luminoso, mas aqui acrescentando uma outra questão, são 7 processos vitais, né? Então, é esse livrinho, eu estou sem o livrinho aqui agora, não sei se a Cristina está com o seu livro aí na mão. Cristina, para só relembrar, ou alguém tenha ele aqui, acho que a Cecília da outra vez tinha também, né, para a gente poder lembrar, que é esse livrinho pequenininho, né? Que onde nós vamos, então, dar início a essa atividade aí. Mais um exercício de aprendizado. Certo? Bom, desejo um bom fim de semana para vocês, uma ótima semana. E sábado que vem reiniciamos com um novo texto.